Bom dia, queridos amigos, tudo bem? Bom dia a todos. Esse nosso webinar está sendo gravado e será disponibilizado nas nossas redes sociais, nos nossos canais de comunicação aí do Ponto da Rede. Em primeiro lugar, eu queria agradecer a, a presença, né, dos que estão, dos que vão chegar e dos que eventualmente vão assistir posteriormente esse nosso webinar, mas a importância dele é muito significativa, né, para quem está inserido nesse mercado de segurança, de CFTV, enfim, perceber um pouco desse cenário, o que está acontecendo hoje no mundo em relação, sobretudo, não só à parte técnica dos produtos, mas também em termos de comportamento dos clientes, né, que, de certa forma, são os demandantes das soluções que nós temos aqui hoje disponíveis no mercado. Então, nós preparamos esse material aqui para justamente trazer para vocês a possibilidade de nós estarmos falando sobre isso, né? Sobre esse novo normal, chamado novo normal, que tanto todo mundo fala, está todo mundo, de certa forma, comentando sobre isso, entender um pouquinho o que é isso e como é que as nossas ofertas ou, eventualmente, as nossas instalações enquanto clientes precisarão ser ajustadas para esse novo momento em que nós estamos vivendo. A primeira pergunta que a gente precisa fazer do ponto de vista dessa abordagem é o que significa essa questão do normal novo, né? O que é o novo normal do ponto de vista da técnica. Então, normal, do ponto de vista estatístico, é uma medida que reflete, basicamente, algo de dispersão em relação à média. Então, nós temos aquilo que é normal, é aquilo que tem uma quantidade relevante de pessoas que fazem, que procedem dessa ou daquela maneira. Então, o normal não é necessariamente uma coisa correta, uma coisa boa. O normal é apenas aquilo que é feito de forma regular, por um grupo grande de pessoas, não é? Então, nesse caso especificamente, o novo normal é um novo conjunto de comportamentos que será, de certa forma, vivido aí pelas pessoas que estão envolvidas nesse cenário da pandemia, né, aqueles que são empresários, que têm espaços de convivência, que o seu negócio depende basicamente da presença de clientes, né, compartilhando os espaços. Então, esse normal virá por esses novos comportamentos que a gente está aí estabelecendo dentro desse novo ambiente. Bom, então nós estamos falando de quê? Quando a gente fala desse normal, o que a gente está dizendo, né? O normal, basicamente, a gente está falando que os consumidores, né, esses que são as pessoas que estão indo no mercado para comprar produtos e serviços, eles estão mais exigentes, sem dúvida nenhuma, que uma pessoa que chegue num espaço agora de consumo, um supermercado, uma loja, um shopping, qualquer coisa, até uma lanchonete ou restaurante, a pessoa chegou, viu, está muito cheio, ele não vai entrar. Ele não vai simplesmente se aproximar daquele espaço, aquele espaço vai perder aquele cliente. Então, como se não bastasse, a restrição toda imposta pelos protocolos de segurança, nós ainda vamos ter mais além, né, essa questão que é a própria condição do cliente não se sentir atraído pelo espaço. Ou seja, você tem um espaço reduzido em termos de oferta de cadeiras e de possibilidade de botar pessoas naquela loja para olhar seus produtos, para consumir, etc. E essas pessoas simplesmente não vão entrar porque não estão confortáveis em relação à quantidade de pessoas. Então, com base nisso, a gente pode até intuir, né, que essas prioridades de consumo elas são alteradas. Novas prioridades estão sendo agora colocadas e as pessoas estão precisando aí, a gente, né, que fornece, a gente precisa entender ou decifrar um pouco esses segredos que estão aí colocados. Eu só, nesse particular, é importante a gente destacar que ninguém tem a receita do futuro, ninguém sabe exatamente como é que esse futuro vai ser.
Se as pessoas vão estar melhores ou se de repente vai haver uma sociedade do tipo We Are the World, onde as pessoas vão se amar profundamente, ninguém sabe exatamente o que, é que vai acontecer. O fato é que existe sim uma nova realidade, essa realidade precisa ser compreendida para que nós possamos nos adaptar a ela de alguma forma, de maneira mais rápida, de maneira antecipada. Porque nos negócios, no mundo dos negócios, é muito desagradável você chegar depois. Né? Então a gente sabe que isso é muito complicado, você chegar depois. Então é importante que a gente tenha a consciência de que a gente está se preparando, está tendo essa condição da gente criar antecipadamente as nossas formas, as nossas ofertas mais sofisticadas. Com isso, a gente pode dizer que os valores, né, os valores dos nossos clientes, os valores que estão aí impostos e que levam as pessoas a tomarem decisões, eles estão sendo profundamente modificados. E, com isso, novos critérios para escolher fornecedor e prestador de serviço. Ou seja, antigamente, que era só o critério do preço e etc., agora não. Agora eles estarão certamente numa nova circunstância de escolha, porque parâmetros de segurança, a forma como que essa pessoa está adequada, os protocolos que foram estabelecidos, o uso de protetores, a forma como a pessoa chega no local para prestar o serviço, ou eventualmente até como é que essa pessoa elabora a sua oferta, a sua estrutura, a sua proposta, isso realmente vai fazer uma diferença grande. Pelo menos isso a gente consegue já perceber que é algo que não vai ser diferente disso, não. Apenas para poder mostrar aqui alguns exemplos, né, no mundo, então alguns restaurantes eles já estão trabalhando com aquela ideia do contactless. A ideia do contactless é muito interessante, ela já vinha sendo implementada há algum tempo em alguns restaurantes, que você não tem contato com pessoas, você basicamente se serve dentro de um processo de automação. Aqui no caso vocês estão vendo um robô servindo mesas. É claro que pessoas educadas que só vão pegar o prato que pediram, né? Então a gente tem aí já uma situação onde esse robô ele tem essa possibilidade aí de fazer essa substituição humana. O que isso vai acontecer do ponto de vista de impacto no mercado de empregos, etc. Isso aí a gente pode até imaginar nesse primeiro momento, mas que há realmente uma tendência que a gente pode tirar daqui, independente de ser robô ou não, é que haverá, sem dúvida nenhuma, essa coisa do sem contato, ou seja, o atendimento onde o cliente ele não precisa pegar em nada do ponto de vista assim de coisas que sejam possivelmente manipuladas por outras pessoas, né? Evitando qualquer tipo de contato ou contágio posterior. Então, outra coisa que ficou bem aí agora nesse momento é a questão do uso de EPIs, como a máscara, por exemplo. Então, em determinados locais, você não tem como entrar se você não estiver usando o EPI adequado. Então, isso é uma coisa também que, eventualmente, já está acontecendo no mundo, está acontecendo em outros lugares, aqui no Brasil, né, em todos os lugares está acontecendo. Isso vai ficar por algum tempo. Eventualmente, quanto tempo vai depender muito do comportamento dessa pandemia e, eventualmente, do surgimento de outras ameaças da mesma natureza que possam até levar esse procedimento como sendo algo mais corriqueiro, algo que deva ser usado de forma mais regular no futuro, né? Então, a gente já vê isso. Uma outra coisa que afeta profundamente os negócios é a questão do distanciamento social. Porque, além de implicar em uma fiscalização mais efetiva em relação ao distanciamento das pessoas, nós temos aqui também a própria diminuição na capacidade de entrega ou na capacidade operacional dos ambientes. Então, um restaurante que tinha, por exemplo, 50 mesas operando, ele vai estar operando agora com 20. Então, isso reduz bastante a capacidade de faturamento até desses estabelecimentos. E agregado a isso, mesmo com 20 mesas, se não houver, por parte do cliente, a percepção de que naquele lugar tem segurança, provavelmente as mesas não vão ficar cheias, porque até para encher as 20 mesas, ele vai ter que assegurar, de alguma forma, que os clientes tenham proteção, estejam protegidos, né? Então, isso é outra coisa que precisa ser observada. Do ponto de vista da tecnologia,
a tecnologia pode nos ajudar também a controlar esse distanciamento social, permitindo que uma das ações do espaço seja advertir clientes que eventualmente estejam descumprindo com essas medidas de protocolo que foram estabelecidas aí para o uso dos espaços, né? Então, outra coisa é que essa segurança ela não pode ser só assim uma coisa de discurso, tem que ser uma coisa que seja percebida. A pessoa tem que chegar no lugar e tem que ver realmente que existe realmente a segurança, né? Claro, tem situações mais avançadas, como esse cone do silêncio que vocês estão vendo aí, de Maxwell Smart, mas isso aí é um modelo. Ou seja, se a pessoa de repente se sente confortável dentro de uma estrutura dessa, provavelmente as pessoas vão se sentir mais favoravelmente convidadas aí a lugares que tenham esse tipo de coisa, né? O comércio, de um modo geral, ele está sendo modificado para essa tecnologia aí que é chamada de touchless retail, que é você não ter, né, conforme eu falei, contato. Então, a questão do cartão de crédito, que passa de mão em mão, a maquininha, a própria entrega do produto, alguma coisa precisa passar por um nível de segurança que assegure ao cliente que ele não vai ter riscos, né? Riscos. Então, essa ideia do touchless retail é algo realmente que já está em implantação em muitos lugares e, sobretudo, isso aqui eu quero deixar claro, que isso aqui afeta o controle de acesso profundamente, porque os mecanismos biométricos de controle de acesso, eles são touchables, ou seja, você tem que de alguma forma encostar, botar a mão, esses caixas 24 horas que o Bradesco, que todo, né, que inventou essa história da mão, você tem que botar uma mão lá dentro. Então, uma mão que você vai botar no local que outra pessoa botou. Então, quantas pessoas vão se sentir confortáveis em botar essa mão no caixa 24 horas? Né? Principalmente porque não tem, do ponto de vista, pelo menos que eu tenho visto, nenhuma medida de segurança para esse tipo de uso. Então, provavelmente, essas máquinas vão ter que passar por uma alteração e aí tem já algumas tecnologias aí disponíveis para fazer isso, né? Então, nós estamos realmente preparando nossos ambientes para esse tipo de coisa, atendendo a esses protocolos de segurança e também esse consumidor novo, né, que surge aí com todo esse requisito de segurança que eles estão estabelecendo como senso para a escolha dos locais. Essa é uma pergunta que eu acho que cabe aí quando a gente fala sobre tecnologia, né? Afinal de contas, não é uma coisa que vai acontecer no futuro, não é uma previsão de guru que daqui a alguns anos vai ser assim. Não, já está rolando, já está acontecendo. E isso, de certa maneira, não tem como voltar atrás. É algo que já vai estar aí nas agendas e nas demandas de todos. Da mesma forma que o comerciante compra uma geladeira, que ele compra um freezer, ele compra uma estante, ele gasta um dinheiro na reforma do estabelecimento, medidas de segurança adicionais, além daquela câmera que ele usava somente para poder verificar se alguém estava furtando alguma coisa, agora ele tem que ter um dispositivo tecnológico que diga ao cliente dele: olha, eu me preocupo com você. Eu estou preocupado não se você vai me tirar alguma coisa daqui, mas, sobretudo, eu estou preocupado em garantir a você um espaço onde você vai estar aqui seguro de que você vai entrar e vai sair com sua integridade de saúde preservada. Então, isso se transforma em um marketing, isso se transforma em algo que garante a esse comerciante um diferencial competitivo. Ele vai ter realmente a possibilidade de melhorar o seu atendimento ao seu cliente baseado nessa oferta, né? Então, a pergunta é essa: nós já estamos mudando nossas formas de atuar em relação a isso? Nosso discurso, ele foi para esse tipo de coisa, de campo? Porque como fornecedores, por exemplo, nós temos que estar preocupados porque o custo dessas soluções ele não é exatamente uma solução barata. É uma solução que exige um certo grau de investimento e que precisa ter uma curva de retorno, senão os clientes não vão se sentir nem um pouco confortáveis para fazer os investimentos, né? Eles não vão se sentir nem um pouco felizes de gastar o que eles precisam realmente gastar para comprar equipamentos que eles estão sendo, na cabeça deles, impostos, ou seja, estão sendo impostos a eles esse tipo
de oferta, essas coisas estão sendo colocadas para ele como se fosse uma coisa de cima para baixo. Ninguém aceita realmente uma coisa impositiva. Mas, por outro lado, se há um convencimento de que existe um valor agregado nisso e que isso pode ser a diferença entre o sucesso ou não de um empreendimento baseado no uso da tecnologia que trabalhe em favor da segurança ambiental e também da atração de novos clientes para o espaço, muda tudo. Porque aí não é mais uma questão de quanto, mas uma questão de, na relação de custo-benefício. Aí agora tem uma curva de receita, tem uma possibilidade de o cliente enxergar, vislumbrar algum tipo de benefício real na utilização da sua ferramenta. Porque não é a tecnologia pela tecnologia, porque isso em si não agrega muito, mas é realmente uma preparação para os novos tempos, daquilo que nós estamos vendo aí como sendo as novas demandas, o que se chama aí do novo normal. Então, como é que vai ser o mundo? Realmente tem muitas perguntas aí para serem feitas, mas uma coisa nós podemos ter certeza, de que essa situação que está aí posta e colocada, ela vai representar um novo perfil de fornecedores, de prestadores de serviços, sem dúvida nenhuma, com um discurso ajustado a essa nova realidade. Bom, então, do ponto de vista tecnológico, né, só para a gente falar um pouco sobre isso, nós temos aqui algumas soluções que estão sendo propostas como modelos de implementação de segurança tecnológica, eletrônica. Antigamente, as salas de comando e controle eram usadas apenas para fiscalização de eventos de natureza de segurança, de integridade física das pessoas ou dos ambientes. Agora nós estamos ampliando esse conceito e trazendo novos indicadores para esse ambiente, essa central de comando e controle, para que ela possa, a partir desses indicadores centralizados, tomar decisões administrativas e estratégicas importantes, baseadas nesse comportamento do seu consumidor. Algumas coisas que já estavam antes sendo usadas por supermercados, grandes redes, como contagem de pessoas, por exemplo, para poder verificar se uma determinada área do espaço estava sendo mais utilizada do que outras, se uma determinada mudança no layout impactou na quantidade de pessoas que frequentam aquele lugar da loja. Então, se antes já havia essa preocupação logística com a interpretação dos sinais, das imagens, agora, mais do que tudo, nós temos também a possibilidade de verificar aqueles que refutaram o atendimento, aqueles que eventualmente entraram, quantos entraram, garantir que nós temos tecnologia para impedir ou pelo menos diminuir as filas de acesso aos empreendimentos, né? A gente ainda percebe que essa questão de você medir temperatura na testa de uma pessoa, isso leva muito tempo, pode parecer rápido se você for medir apenas uma pessoa, mas dentro de um fluxo grande, não é? Uma estação de ônibus ou um shopping center, isso é impraticável, não dá para pensar nisso. Cada pessoa que entrar, ter a sua temperatura medida, por exemplo, isso impactaria em um severo nível, né, de fila e de tempo também para que isso acontecesse. Então, essa solução aqui de centralização é um modelo topológico que vai garantir ou permitir que as informações que estão sendo coletadas lá embaixo na periferia, elas estão chegando até o centro, que é o centro que faz a análise e o gerenciamento das imagens. Então, são 3 níveis, basicamente, de gerenciamento. Um nível chamado o nível corporativo, onde você vai ter a consolidação dos dados que estão vindo de todos os pontos de coleta. E aqui, no caso, imagine uma rede de lojas, de farmácia, né? Um ambiente onde você tenha um espaço com muitos sites e você possa ter uma visão centralizada disso. Imagina uma Secretaria de Educação, por exemplo, uma Secretaria de Saúde, né? Ele centralizaria ali tudo o que está acontecendo em termos de ocorrências nos espaços que ele gerencia. O segundo nível de gerenciamento é o local mesmo. Em cada espaço desse, independente da visão central, você precisa ter um nível de gerenciamento para a tomada rápida de decisão. Então, é um segundo nível que é mais específico, porque a informação agora é localizada, embora seja a centralização de todos os equipamentos, os devices, gerando indicadores para os gerentes
chamados gerentes de site, o gerenciamento de site. E o terceiro nível, que é o nível de borda. Esse nível de borda são os dispositivos que, pela sua própria dinâmica funcional, garantem a segurança. O elemento de segurança está sendo aí garantido por esse nível, que é o nível de borda, que é o nível de ponta. Então, nós temos aqui 5 possibilidades que nós trouxemos aqui hoje para abordagens, e aqui, claro, deixando evidenciado, de que essas abordagens elas são de triagem, não é? Então, os equipamentos todos que estão aqui são equipamentos que mostram tendências de não conformidades. Então, essas não conformidades identificadas, elas precisam ser, de alguma forma, mapeadas, mais aprofundadas no sentido do estudo, caso se identifique uma não conformidade, uma ocorrência, qualquer coisa que seja, esse incidente precisa ser analisado de uma forma mais pormenorizada. Por exemplo, vamos supor que você tem uma fila e você está fazendo medição de temperatura. Então, o dispositivo, seja lá qual for, apontou um grau dentro de um risco, dentro de um nível de risco, e a partir daí foi possível fazer a identificação de uma pessoa que não está conforme aquilo que foi o padrão estabelecido, ou o protocolo estabelecido. Essa pessoa é retirada, portanto, é feita a triagem, ela é tirada desse grupo, que é o grupo de entrada, por exemplo, e é feita uma segunda medição agora com equipamento de mais precisão para poder verificar se o nível de erro do equipamento, que no nosso caso aqui é entre 0,5 e 0,3 graus, que é bem pouco, mas mesmo assim, em termos de temperatura humana, 0,5 pode fazer a diferença, ou 0,3 também pode fazer a diferença. Então, nesse caso, é feita uma medição mais precisa para poder verificar se essa pessoa, de fato, tem uma não conformidade instalada ou foi apenas dentro do range de erro aí da solução. Caso essa pessoa, de fato, seja identificada, ela deve ser encaminhada para algum procedimento, ou um posto de saúde, ou feito algum outro trabalho. Então, em uma estação de metrô, por exemplo, você pode ter a triagem já encaminhando a pessoa para uma central de regulação, aonde essa pessoa vai ser atendida, vai receber os primeiros atendimentos, fazer o exame, etc., no caso do corona. Mas existem outras ameaças que têm a mesma natureza. As informações que nós recebemos é que 100% dos pacientes que já estão agravados na infecção pulmonar, eles apresentam febre. Então, aqueles que já estão realmente no estado mais avançado, 100% deles teriam essa anormalidade da febre. Outros, mesmo aqueles que estão com uma infecção um pouco mais baixa, ou estão infectados, mas ainda assintomáticos, apenas com uma leve febre, etc., mesmo assim, é o caso de se fazer aí uma identificação através da temperatura. Outra forma também é essa questão do uso de EPIs, conforme assim a gente disse, porque as soluções, sejam elas quais forem, elas precisam ter a capacidade de identificar se o sujeito está usando ou não o EPI. Então, aqui nessas 5 soluções, nós temos aí a possibilidade de garantia de todas essas questões dentro da triagem com segurança. Tá? O que a gente tem, basicamente, é a redução do risco, conforme assim a gente disse, pela redução do contato, ou seja, basicamente não precisa nenhuma dessas soluções que a pessoa bote mão, que se aproxime, nada disso, estamos falando de distâncias de 1 metro, 1,5 metro, 2 metros, até mais em função aí do nível de sofisticação do equipamento usado. Nós temos aí um acréscimo na eficiência do processo de detecção e de tomada de providência e resultados que são confiáveis e resultados que podem ser rapidamente usados para tomada de decisão. Então, nessa primeira solução, a gente está falando aqui basicamente do Minimoy, que é um aparelho, né, que é um aparelho usado para controle de acesso. É um show esse equipamento, ele é muito legal porque ele tem basicamente a função de medir temperatura, faz reconhecimento de face e faz a identificação se a pessoa está usando o EPI. Ele identifica, ele também tem a possibilidade do uso de um cartão para acesso. De qualquer forma, ele é um dispositivo que pode ser colocado numa catraca, pode ser colocado na entrada de uma porta. Vocês estão vendo aqui um filme onde a pessoa está passando com a temperatura, ele vai gerar os alarmes instantaneamente, né? E só para deixar aqui mais tranquilo aí quem eventualmente tenha interesse, nós aqui do Ponto da Rede temos já esses equipamentos aqui para demonstração, para POCs, etc. A gente está com eles aqui em mãos
e é fácil verificar a sua eficácia. Uma máquina dessa, um equipamento desse, ele basicamente é bem simples de ser instalado, né? Ele pode ser conectado numa rede para poder mandar informação naqueles 3 níveis que a gente imaginou, que são os níveis de gerenciamento, né? No gerenciamento local, o gerenciamento centralizado. Essas informações todas são mandadas e são controladas pelo software que está no centro da rede fazendo o gerenciamento dos dispositivos. Eles podem estar funcionando de maneira standalone também, não tem problema algum, mas o ideal é, dentro de um ambiente maior, que eles possam estar interligados e que o gerenciamento centralizado facilite, inclusive, a transposição do banco de faces para dentro dos aparelhos, para que eles possam ser usados, como exemplo, uma indústria, para poder identificar os seus funcionários e fazer funcionar a catraca de acesso. Aquele que não for reconhecido ou que não estiver usando o EPI ou que estiver fora do seu processo, do protocolo, dos níveis aceitáveis aí da questão da temperatura, eles são indicados aí para a segurança dar um procedimento, um encaminhamento lá que seja necessário. É bem simples fazer o cadastro de uma pessoa nesse equipamento, né? A parte do reconhecimento de face é muito rápida, ele leva cerca de meio segundo para fazer esse tipo de percepção, né? E ele trabalha numa distância de entre meio metro e 1,5 metro, com bastante segurança, né, para fazer isso. Se a pessoa, por acaso, não estiver usando a máscara, ele imediatamente pede que a pessoa coloque a máscara, ele só dá acesso à pessoa se a pessoa estiver usando os equipamentos. Então, basicamente, do ponto de vista de processo, ele pode fazer essa identificação. A identificação, conforme eu falei, ela é touch-free, ou seja, você não tem acesso, não tem manipulação. O alarme é imediato, isso é gerado, né? Você tem aí relatórios que são gerados por conta disso e, eventualmente, ele pode ser utilizado para uma conexão por voz também, né? Aí essa é a única que ele precisa startar, um botão na tela, ele é touchscreen, você toca na tela, você tem um acesso e a partir daí você pode conversar com alguém. Mas essa hipótese, ele não é exatamente igual a um porteiro, a função dele não é ser exatamente um porteiro, mas ele ser uma central de triagem muito interessante, e ele consegue ter uma quantidade bem grande de pessoas que ele consegue gerenciar. Aqui está o modelo, não é, conforme a gente viu, que é o modelo do gerenciamento nas 3 camadas, e aqui a distribuição em rede, usando tanto o gerenciamento central quanto o gerenciamento periférico, aqui no caso dos escritórios ou dos sites, né, onde isso aí vai estar funcionando, ok? Bom, a outra solução é uma solução que é usada para controle de pessoas, né, quantidade de pessoas e o sentido, se essa pessoa está entrando ou se essa pessoa está saindo, ou seja, é uma solução de contagem de pessoas. Essa solução, ela inclusive é utilizada para o distanciamento social, né? Então, ela é usada para que a gente possa verificar se as pessoas estão cumprindo com os protocolos que foram estabelecidos. Não só saber quantas pessoas entraram no estabelecimento e quantas saíram, e, consequentemente, quantas estão lá dentro, mas também saber se as pessoas estão nos locais onde devem serem preservadas as distâncias, se eles estão realmente cumprindo com isso. Então, aqui nesse vídeo aqui ao lado, vocês estão vendo a pessoa, né, está chegando e ela vai aproximar-se ali, já foi imediatamente identificado, isso vai gerar um alarme para a segurança, que ela possa advertir aquela pessoa no sentido de que ela volte para o espaço onde ela deveria estar. E com isso você pode dar uma ideia, uma percepção de que um ambiente realmente é um ambiente seguro, que a pessoa não vai ter a sua integridade invadida por outra pessoa. Tá? A tecnologia ela é muito interessante porque essa área que ele consegue gerenciar é uma área bastante significativa. Isso é interessante para colocar em caixas, em colocar em entrada de lojas, é uma solução muito bacana, muito legal, em shoppings e etc. Então, aqui, só para mostrar também o gerenciamento, como é que ele funciona, esses dispositivos, eles podem tanto utilizar as câmeras específicas, como também elas podem estar utilizando as outras dispositivos já instalados no ambiente, né, que vão fazer aí a solução completa.
ela normalmente ela se coloca em torno de 2,5 metros, uma altura de 2,5 metros, já conseguindo realmente pegar uma área bastante significativa aí para poder identificar esse fluxo, se é entrada, se é saída. Um equipamento desse na porta de uma loja grande praticamente acaba com aquelas filas, porque no momento em que a quantidade for ultrapassada, na mesma hora a segurança pode pedir que as pessoas aguardem um pouco até que o número volte a ser o número permitido, né? Então isso é legal. E também, como eles são todos os dispositivos IP, permitem que nós possamos fazer esse gerenciamento centralizado usando as soluções que a Hikvision tem, que é o HikCentral, o IVMS 4200, que podem ser usados aí para fazer esse gerenciamento. É claro que quando a gente usa o HikCentral e usa um NVR com funções especiais de inteligência, a gente consegue um nível mais aprofundado na solução, em termos de relatório e também dos analíticos que são possíveis serem implementados, né? Então, o Totem que é disponibilizado, ele inclusive tem aí umas features, como, por exemplo, botar propaganda e tal, né? E se tiver a solução combinada com câmeras que tenham também essa coisa de identificação de face, identificação de EPIs, a gente pode já tratar as não conformidades todas em um ambiente só, num ponto de triagem, né? Então, esse equipamento aqui, conforme eu disse, ele tem uma área de cobertura de 48 metros quadrados, né? E que isso é muito legal, com 3 metros de instalação, ele consegue fazer 3 metros de altura, né? Ele consegue cobrir essa área, que é uma área bem razoável, né? Então, ele pode ficar numa altura entre 1,5 metro e 6 metros, né? Ele pode ficar 2,5 metros, 3, em 3 metros ele já consegue essa cobertura bem interessante. Então, mostrando que realmente uma praça de alimentação e um ambiente, eles têm uma capacidade muito legal. Então, esse é um aparelho que eu acho que agrega muito nesse chamado novo normal a utilização deles, tá? Ele aqui é uma solução completa com Switch PoE, com o NVR da série I e todos esses dispositivos aqui que podem alarmar imediatamente ou uma coisa mais reservada, uma ação mais reservada que seja tomada pela segurança do espaço. Bom, a solução 3, né, que a gente está colocando aqui, é uma solução usando câmeras, né, usando esses dispositivos, agregando um BlackBuddy, que é um dispositivo de segurança que melhora ou aumenta, melhor dizendo, a acuracidade da câmera, do dispositivo. Ele é um orientador térmico, vamos chamar assim, talvez seja essa uma expressão, onde ele gera um padrão de calor que serve para calibrar a medição dos dispositivos que estão apontados para ele, no caso das câmeras. Então, ele só faz aumentar. No caso da Hikvision, há um diferencial porque ele aumenta a precisão de 0,5 vai para 0,3. Os nossos concorrentes, como a Dahua, como a Intelbras, por exemplo, eles trabalham com 1 grau. E o uso do BlackBuddy é quase que uma coisa necessária, porque 1 grau é um nível de imprecisão muito alto. Então, quando você baixa isso para 0,3, melhora bastante, mas para isso tem que usar o BlackBuddy. No caso da Hikvision, você já tem 0,5 sem precisar necessariamente do uso desse BlackBuddy. Então, ele tanto pode, essa solução que está aqui, ela tanto pode integrar a solução de CFTV existente, agregando algumas funcionalidades por conta da inteligência abrigada no NVR, como também as câmeras e os dispositivos especializados que são utilizados para completar a solução. Então, imagina uma solução dessa dentro de um ambiente como uma empresa, um aeroporto, uma indústria, né, que seriam cenários prováveis de utilização desse tipo de coisa, né, sempre aí configurados em função do tamanho do projeto. Cada projeto, em cada tamanho, vai se ter aí uma situação. Nesse caso aqui especificamente, a gente tem um exemplo, né, do nível de alarme que é possível. As pessoas estão passando e imediatamente estão sendo gerados aqui os alarmes, estão gerando aqui os reportes, né, de anormalidade ou de normalidade ou de faixa de transição entre anormalidade e normalidade, e isso faz com que realmente se tenha uma possibilidade de triagem mais eficiente.
né? Ao invés de ficar medindo todas as pessoas, apenas se recolhem aquelas que são as que estão dentro do nível de risco, né? Isso melhora o fluxo e melhora também o nível de percepção de qualidade da segurança do ambiente por parte do cliente. Uma coisa interessante é que essas câmeras da Hikvision, elas conseguem fazer a leitura de até 30 indivíduos por segundo. Isso daria uma medição em fluxo de 1.800 pessoas por minuto. É muito significativo e é o dobro do nosso concorrente também. Tá? Bom, aqui, em termos do gerenciamento das duas camadas, a gente viu ali a camada mais periférica, que as outras duas, onde essas informações elas vão chegar de forma consolidada, gerando estatísticas, né, de quantas pessoas com aquela característica aconteceu, qual foi o horário de pico, enfim, isso aí consegue ser visto através das soluções de gerenciamento, tanto pela possibilidade aí ofertada pelo o NVR DeepMind, que é esse NVR com as features mais avançadas em termos de analíticos para esse tipo de solução, e também o próprio software que faz o gerenciamento, né, da solução como um todo. Bom, aqui nós temos uma outra ideia, que é o uso de um dispositivo que é um dispositivo de mão. É muito interessante isso aqui, porque ele pode ser uma barreira instalada de forma móvel, ou seja, você pode montar essa barreira a qualquer tempo, em qualquer lugar, não que as outras soluções sejam complexas de fazer, mas ela é bastante interessante porque você pode, inclusive, se movimentar com ela. Então, imagine que o pessoal de segurança no trabalho, por exemplo, vai fazer uma inspeção no ambiente de chão de fábrica ou no escritório, enfim, ele vai passar com essa pistola, fazendo, então, a medição de temperatura das pessoas que estão ali. Diferentemente do termômetro, ele faz com bastante distância, com um nível de precisão muito interessante, trabalha também com 0,5, né, que isso é bem legal, e é uma ferramenta muito útil para ser usada em uma situação de emergência, você ter essa fiscalização constante. De repente, vai lá que, naquele momento, a situação mudou ao longo do dia em relação a alguém, você consegue, no monitoramento, assegurar que o ambiente está sendo mantido de forma legal. Tá? Aqui, mostrando aqui essa questão do 03, do 0503, né, que é a câmera que você vai montar com, basicamente, o uso do BlackBerry, que faz com que haja essa mudança de 05 para 03. E a outra coisa é a possibilidade também da leitura de 30 pessoas simultaneamente aí na questão da medição. Deixa eu... Pronto. Então, aqui a gente tem, né, a distância de 1 a 2 metros, né, que é a distância que nós temos aqui entre as pessoas, e é usado para fazer essa triagem também. É um dispositivo muito, muito interessante, de uma precisão muito legal. Nós também temos tanto a câmera, quanto o Minimoy, quanto também a pistola, nós temos aqui para demonstração. A câmera e a pistola estão chegando, acho que essa semana nós já vamos mostrar com eles aqui. O dispositivo de controle de acesso nós já temos instalado, se vocês tiverem interesse, dá um pulo aqui na loja que a gente mostra para vocês, tá? Bom, aqui o uso do... Deixa só um minuto que eu vou abrir de novo aqui o PowerPoint que ele parou. Só um minuto. Pronto, então aqui a gente volta, né? Então a gente tem aqui a questão da câmera, conforme eu já mostrei para vocês. Né? Essa câmera pode ser instalada num tripé, ela pode ser instalada na parede, uma altura de 2,5 metros. E aqui é o alcance dela para a medição em função do tamanho da lente. Por exemplo, se ela tiver uma lente de 15 milímetros, ela pode fazer uma leitura com 9 metros. Se tiver 13 milímetros, ela pode fazer uma leitura com 7 metros, o que é bem interessante, de 2 a 7 metros com uma lente de 10 milímetros.
Então, aqui a solução é sempre integrada, né? O switch PoE, as câmeras existentes, com as câmeras termográficas, com o NVR da série I, que agrega inteligência ao processo como um todo. A questão também do BlackBody, esse calibrador que é usado na solução para melhorar a acuracidade. Então, basicamente, naquele sistema que a gente tem de gerenciamento, você tem o monitoramento local, você tem os alarmes instantâneos, você tem a tomada de decisão, você tem, no caso, as estatísticas que vão acontecer em tempo real, com a possibilidade aí do gerente intervir com a agregação aqui do software, do NVR, do RIC Central ou do IVMS 4200, né? Então, isso aí a gente consegue dar aqueles 3 níveis de uma forma muito interessante e muito legal. Se vocês tiverem interesse de conhecer a solução, de saber um pouquinho mais sobre os produtos, é só falar com algum dos nossos vendedores, que eles estão aí com a condição de apresentar isso. Se por acaso precisar de um nível mais alto, a gente envolve até o fabricante, se assim for necessário, tá? Então, aqui é o caso da câmera usando um tripé, né, que essa possibilidade de uma barreira móvel também é muito simples. A câmera vai ligar num equipamento rodando o software de gerenciamento e se for usar o BlackBuddy é uma distância aí razoável, quer dizer, regulamentada da câmera, não é uma distância longa, é uma distância 1,5 m, alguma coisa um pouco mais. Isso vai dar, em função aí da lente da câmera também, isso vai permitir que você tenha a solução instalada rapidamente. Nesse caso aqui, altura de 1,5 m, né, e mostrando ali a questão do BlackBuddy como forma de aumento da precisão. E aqui é a medição que vocês estão vendo aí acontecer, né, um pouquinho mais do mesmo. A outra solução é a solução do chamado pórtico detetor de metais, aonde esse pórtico ele vem já agregado aqui uma câmera com o display para mostrar que há uma normalidade e a pessoa que está operando aquilo ali pode tomar uma decisão em tempo real. O que muda basicamente do pórtico é que ele vai, além de detectar metais, ele vai fazer toda essa parte de tratamento de imagem, com a limitação de um pórtico que ele vai ter basicamente uma imagem muito próxima dele, mas isso faz parte da própria dinâmica do equipamento, não tem o que mudar. É uma fila e cada pessoa vai passar por vez, então ele faz a identificação da pessoa isoladamente, isso aí para os espaços aí como colégios, quem trabalha com escola, né, que trabalha em ambientes como hotéis, condomínios, áreas de transporte, que isso aí realmente, isso é repartições públicas, isso aí é uma solução muito interessante que a Hikvision também oferece, né? Então a gente vê aqui esses equipamentos também interligados, né? De novo, a gente mostra aqui como é que essa solução ficaria em termos de integração até com esse pórtico, né? Também entrando nesse mundo que está aqui, e ele também pode ser usado com o próprio BlackBuddy também para melhorar um pouco essa questão aí da precisão, né? Então aqui está a distância, não é uma distância grande, uma distância curta, mas é justamente essa a ideia de realmente fazer a possibilidade de ver. Então aqui os relatórios, né, que a gente tem são diversos relatórios, indicadores, onde a gente pode realmente montar aí um grande estudo de ROI, né, da solução, retorno de investimento, ou seja, não é uma coisa que fica só na imagem que o vigilante vai ver, é uma coisa que produz informação qualitativa do perfil de acesso do espaço, né? E também, claro, com toda a sofisticação aí do gerenciamento por região, etc. Isso dá para o pessoal que faz planejamento, para o pessoal de marketing, para o pessoal até que gerencia as vendas, isso dá um subsídio muito interessante em termos de informação. Aqui, só para a gente finalizar, já caminhando aqui para o nosso término, a gente tem aqui uma lista total dos produtos que a gente falou aqui hoje. São produtos que alguns já têm no Brasil de forma mais simples, até com prazo muito curto de entrega. Hoje, nossa dificuldade, se é que podemos chamar assim, é mais o frete interno mesmo, que em função dessa situação aí nós tivemos uma redução no prazo, um aumento no prazo de entrega,
mas nada significativo, já que os distribuidores possuem um certo estoque também para atender a essas demandas dos projetos. E em caso de projetos com maior volume, que tenham assim a necessidade de coisas mais sofisticadas, então aí se faz um tratamento especial, mas nada que também que venha ferir a viabilidade do projeto, tá certo? Esses produtos, nós, conforme disse, né, nós temos aqui alguns deles, nós temos o Minimoy, que é esse o terminal, que ele é o terminal de controle de acesso, nós temos a pistola e temos a câmera também, já aqui em demonstração, para que vocês possam marcar, para a gente fazer uma apresentação específica aí para cada um de vocês, ou para os clientes de vocês, enfim, se vocês são clientes finais, também a gente poder fazer essa apresentação aí sem nenhum problema, tá? Bom, então é isso, a gente espera que realmente assim a gente consiga, dentro desse modelo, ofertar uma solução de valor agregado para os nossos clientes, capacitando os nossos instaladores a não somente fazer a entrega, o delivery, né, da solução, mas também permitir que os nossos instaladores eles tenham uma capacidade de argumentação, de venda, e os nossos clientes também consigam perceber o valor dessa solução no sentido daquilo que vai melhorar para eles a condição operacional do seu negócio, né? Então, beleza, né? Nosso pessoal de comércio está aqui, nosso comercial está aqui assistindo, né? E eventualmente, se vocês quiserem alguma pergunta, tiverem alguma coisa, vocês encaminham depois para o nosso pessoal aí, que eles vão estar preparados aí para atender vocês. Tá bom, gente? A gente agradece aí, um abraço forte e teremos outras oportunidades para estar aí divulgando as soluções da Hikvision, do ponto da rede, nossa parceria com vocês. Tá bom? Obrigado aí pela presença. Abraço forte. Tchau, tchau.